Olá! Hoje no mundo político, os desafios à diversidade de gênero e raça no judiciário. Qual a importância de uma maior representação de diferentes segmentos da sociedade na composição dos tribunais? O crescente protagonismo desse poder na cena nacional, seus impactos na democracia e os aperfeiçoamentos a serem perseguidos. Eu converso com a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, advogada e professora de Direito mineira, empossada no cargo este mês, é a primeira mulher negra a integrar a Corte. Edilene, bem-vinda mais uma vez ao mundo político e uma alegria especial recebê-la nessa condição agora de ministra. Muito obrigada, a alegria é minha. Edilene, a senhora tem origem, em uma numerosa família do interior mineiro e construiu uma destacada carreira na advocacia e na academia. Sua indicação ao TSE foi muito celebrada, por políticos de diversas correntes, forças institucionais também. Ser ministra é, em que medida, uma realização pessoal e também um novo desafio? Bom, primeiro que quando você trata da minha família, eu me emociono, porque, de fato, sou de uma família muito grande, de Taiobeiras, no extremo norte de Minas Gerais, uma família humilde. Eu fui a primeira mulher da minha família a ter uma formação acadêmica em nível superior e pós-graduada, para dizer que, lamentavelmente, nem todas as pessoas da minha família, como nem todas as pessoas desse estado e desse país, têm acesso à educação nesses níveis de formação. Então, primeiro é emocionante por aí, uma pessoa de origem simples que ascende a um cargo como esse na mais alta corte de justiça eleitoral. Por outro lado, como professora e advogada, ensinando direito eleitoral, processo eleitoral, sem dúvida que é uma realização importante. Mas eu lhe digo que esse desafio, embora eu seja a pessoa que, quando convocada, vá atuar naquela corte, esse é um desafio que não é meu e essa não é uma conquista minha isoladamente, Eu reconheço que há uma representação de um grupo da sociedade que eu encarno naquela corte, portanto, que extrapola esse papel individual. O fato de ter trabalhado no direito eleitoral tanto tempo para partidos políticos pode influenciar em alguma medida a sua atuação como ministra, agora do outro lado do balcão, É uma perspectiva diferente. Claro. Eu destaco que, naturalmente, qualquer advogada ou advogado que atuou no campo do direito eleitoral representou candidatos, candidatas e partidos políticos. E quando a Constituição diz que a Corte Superior Eleitoral é composta de 2 ou 2 juristas, significa que, em algum momento, advogados e advogadas que lá atuarem, compuserem a corte nessa condição, em algum momento terão advogado para um partido ou candidato. Então, isso não compromete, primeiro, porque eu tenho consciência que uma das atribuições principais do julgador, da julgadora, é imparcialidade. A legislação brasileira diz como é que se comporta para se afastar de casos em que essa imparcialidade possa ser comprometida, e eu, como professora de processo, claro que eu vou observar com muito cuidado. E eu acrescento, Marco Antônio, algo que eu sempre destaco, é que a Justiça Eleitoral tem um conjunto de servidores e servidora, um conjunto invejável, pessoas muito bem preparadas, inclusive assessorando aos ministros e ministras. Portanto, eu tenho certeza que, bem assessorada que sou e serei, esse tipo de situação será evitada. Voltando ao aspecto simbólico da sua nomeação, segundo a PNAD, em 2022, pretos e pardos representavam 56% da população. No entanto, entre 170 ministros que já atuaram, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, somente 3 eram negros, e todos eles homens. Se grande parte dos grupos sociais que sofrem injustiças históricas no país não participam do processo decisório, como é que fica a percepção de justiça? É uma questão mais de fundo, não só para o Supremo, como para o Judiciário qualquer como outra um todo. corte. Seu destaque é importantíssimo. Nós temos 7% de mulheres negras no Judiciário Nacional, quando sabemos que mulheres negras compõem 30% da população brasileira. Então, é de se ver que há uma grande distância para falarmos de equidade. Paridade, então, nem vou chegar a afirmar, porque, segundo contas recentes, no ritmo em que vamos, demoraríamos quase um século
para atingir a paridade na ocupação de cargos públicos. Mas eu destaco que é fundamental que em todos os órgãos do Estado brasileiro, em especial no Judiciário, que a diversidade esteja representada. Eu digo que são 3 os elementos que sustentam essa afirmação. Primeiro, uma questão de cumprimento da Constituição brasileira. Ela destaca que nós vivemos numa democracia representativa, que o poder emana do povo, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ainda, é estético porque a sociedade brasileira é plural. E eu digo também que é funcional, então ético, estético e funcional. Funcional porque quanto mais diversa uma corte, quanto mais plural, mais chances de acertar. E ainda, do ponto de vista da justiça, agora falando dessa palavra tão ansiada, se nós temos um país com essa diversidade conhecida, mais de 50% de mulheres, 30% de mulheres negras, é evidente que as cortes brasileiras têm que representar essa pluralidade. Então, é também uma questão de justiça, justiça social, digo eu. Existe uma resolução, ministra, do CNJ desde 2015 que determina, né, reserva a pessoas negras do percentual mínimo de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para quadro de pessoal, né, dos órgãos do Poder Judiciário. Essa política de cotas tem funcionado a contento, a senhora que lida, né, diariamente com os tribunais? Bem, cotas em geral, e em particular esta que você faz referência, elas são muito importantes como ponto de partida. O cuidado que nós temos que ter é não tratar cotas como ponto de chegada, como se ali fosse o percentual único que se destina a essas pessoas. Quando nós falamos de cargos técnicos como esse, seja os cargos de assessoria, de análise de documentos, os cargos dos bastidores dos tribunais, mas também os cargos de julgadores e julgadoras, nós estamos falando de categorias qualificadas tecnicamente. Fazer a reserva de cotas é importante, mas é importante também investir na formação das pessoas negras, porque nós temos um outro problema, principalmente as mulheres negras são as maiores em número de baixa formação no Brasil. Então, só cota, a cota é importante, sem dúvida, mas é preciso investir na formação dessas pessoas, para que elas possam ascender a esses cargos ou disputarem esses cargos em condições de igualdade com outras pessoas. Em relação à participação feminina, o Poder Judiciário brasileiro também não reflete a sociedade, né, sendo composto em sua maioria por magistrados do sexo masculino. Os magistrados em atividade representam um número mais recente, 38% do total de magistrados do país. No TSE, a senhora foi a 11ª mulher, né, me corrija se estiver errada, a chegar lá como ministra. Como fazer que a presença e o protagonismo das mulheres no poder sigam em evolução? Bom, a primeira coisa que eu penso é essa: nós precisamos compreender que uma democracia participativa de verdade tem que ter essa pluralidade. Eu sou a primeira mulher negra a chegar no TSE, em 91 anos de história. É claro que nós destacamos como um avanço importante, mas nós precisamos acelerar esses passos. Claro que a sociedade brasileira tem lutado para avançar e principalmente para ampliar esses números, mas nós precisamos de movimentos mais evidentes. Eu tenho dito que cotas, acabei de dizer, são políticas afirmativas importantes, mas nós precisamos garantir espaços efetivamente destinados a mulheres, por exemplo, as cadeiras, os lugares. Tem que ser reservado números, não só nos parlamentos. Hoje nós temos, por exemplo, cada dia que passa se pensa em reservar percentuais nos concursos. Mas eu penso que os tribunais, por exemplo, eles precisavam trabalhar com regras, e aí o parlamento entra, o parlamento brasileiro tem que atuar com regras explícitas para partilhar essas cadeiras de modo igualitário. Quando há cargos pessoais, unipessoais, como nós falamos, as presidências dos tribunais, uma boa possibilidade é a alternância. Então, nós precisamos, em suma, ter regras explícitas sobre essa temática. Paridade em todos os espaços públicos, não só no parlamento, e quando se tratar de cargos unipessoais, a alternância entre homens e mulheres. Ministra, na recente indicação do advogado Cristiano Zanin para o STF,
Lula foi muito criticado por opositores por essa relação, né? Se tratava de um ex-advogado pessoal do presidente, mas também por uma parcela de sua própria base, né, que defendia ali a indicação de uma mulher ou de um negro para o cargo. A outra vaga a ser aberta ainda esse ano da ministra Rosa Weber. Essas pressões tendem a continuar? Sim, pelo que eu venho observando, há uma crescente organização de mulheres, de pessoas negras, e essas organizações elas se refletem como pressões em vários âmbitos, né, da atuação do poder público. É natural essa pressão, me parece. Agora, nós também sabemos que não deve ser uma tarefa fácil escolher pessoas para atuarem nesses campos, principalmente na Suprema Corte Brasileira, com um papel tão sensível, com um papel com uma dose alta de atividade política, claro, há um papel político da Suprema Corte. E, por outro lado, então eu digo, claro que deve ser algo muito difícil, muito complicado, há muitas coisas, muitas questões a serem avaliadas para, enfim, chegar-se ao nome. Então a pressão é legítima, acho que ela deve continuar, mas também compreendo que não deve ser fácil prover um cargo desse. É uma combinação de critérios técnicos e políticos? É um Penso pouco que disso? sim, é o que a Constituição estabelece, né? Então, assim, a Constituição diz como é que se compõe a Suprema Corte. É uma indicação do presidente ou da presidenta da República, no caso aqui do presidente. E depois disso, da indicação, esse candidato ou candidata é sabatinado ou sabatinada pelo Senado, só depois disso que a pessoa é nomeada. Então veja que é um processo complexo. Por outro lado, Marco Antônio, também não acho que nós devemos concentrar apenas e tão somente no Executivo. Nós estamos falando de um cargo na Suprema Corte, mas eu destaco 500 anos de história nesse Brasil de exclusão das pessoas negras, de exclusão social. Então, mais do que um cargo na Suprema Corte, eu entendo, compreendo o interesse, o destaque, mas nós precisamos olhar para outros lados. Estamos engatinhando no Com geral, certeza, né? com certeza. Falando dos desafios do Judiciário, o TSE em específico foi uma das instituições, ministra, mais pressionadas nos últimos anos no Brasil, né? Por acusações sem provas ali de fraudes em urnas, feitas por grupos de extrema-direita, fake news, narrativas de parcialidade. E recentemente declarou, né, em julgamento, muito repercutido, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que recados a Corte vem dando à sociedade brasileira na sua avaliação? Bom, eu acho que a Corte Brasileira, a Suprema Corte Eleitoral, né, que chama TSE, a Corte Superior, a mais alta Corte de Justiça Eleitoral, tem respondido com decisões muito seguras. Recentemente, a imprensa tem acompanhado, por exemplo, as decisões envolvendo a fraude à cota de gênero. Partidos que lançarem mulheres com o papel fictício para disputar uma eleição, apenas para confirmar a participação dos homens, sem condições efetivas de disputar, as chamadas candidaturas laranjas, o TSE tem respondido com vigor e com velocidade. Quem participar da fraude vai receber a justa punição, que é a perda do mandato. Então, esse é um recado importante que tem sido dado quanto à fraude ao registro de candidaturas femininas. E o outro ponto de destaque, e que merece o vigor das decisões da Justiça Eleitoral, envolve a desinformação para manipular o resultado dos pleitos. O TSE vem dizendo: quem se comprometer com fake news sofrerá as penas que a lei estabelece. Então, embora muito pressionada, e nós já vimos que quando se pretende atacar a democracia, um dos primeiros alvos são as instituições que ajudam a defendê-la, e o TSE é uma dessas. Claro que, a despeito disso, o TSE também vem dando mostras de vigor, vem dando mostras de coesão entre os seus membros, vem dando mostras que a democracia é um valor que o TSE defende e defenderá. Então, isso também é importante. A despeito da pressão, eu vejo respostas muito seguras e muito eficazes. Reconheço, Marco Antônio, que um desafio gigante da justiça eleitoral, mas da sociedade brasileira também, inclusive dos veículos de imprensa, é chamar a atenção da própria sociedade, educar as pessoas para buscar informações de qualidade,
não se fiarem em qualquer coisa que recebem pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Enfim, nesse ano eleitoral que se aproxima, um grande desafio nosso, dessa sociedade, é combater a desinformação para oportunizar a liberdade de escolha. Então, isso me parece algo que está no radar do TSE e continuará merecendo ações muito firmes daquela corte. O último processo eleitoral, em especial, né, foi bastante tenso no Brasil e conhecedora da institucionalidade no país. A senhora, ministra, chegou a temer em algum momento que a gente pudesse experimentar um novo golpe de Estado? Bem, nós observamos, inclusive com o que a mídia divulga, com o que se apura nas cortes brasileiras, em especial no Supremo, que de fato atentaram contra a democracia brasileira e essa democracia balançou na beira do abismo. A ação firme da Justiça Eleitoral contribuiu muito para as eleições limpas, para que as pessoas tivessem confiança em ir às urnas e fazer suas escolhas. E eu imagino que essa atuação da Justiça Eleitoral contribuiu muito para um cenário de, diria eu, mais calmaria por um período, até para lidar com o que o ministro Supremo destacou como o dia da infâmia, que foi 8 de janeiro. Antes disso, quando da diplomação do presidente Lula, nós tivemos notícias de tentativa de atos terroristas, inclusive a explosão de um posto, de um veículo, de um caminhão de combustível perto de um posto de gasolina. Imaginemos isso em Brasília, numa área com uma população relativamente densa, no horário que aquela explosão estava programada. Então, eu vejo que sim, nós balançamos na beira do abismo e isso chama a nossa atenção. A democracia precisa ser defendida como um valor. Nós precisamos nos comprometer com ela. E esse não é o papel só dos órgãos judiciais. Tem que ser um papel da sociedade. Então, participar das eleições é importante, fazer boas escolhas é importante, não se prestar a ser laranja numa eleição é importante, enfim. Tomar as rédeas do nosso destino nas nossas mãos é fundamental para proteger a democracia. Principalmente as pessoas mais desfavorecidas é que interessa um ambiente democrático. Que lições que ficaram, né, dos ataques extremistas aos poderes de 8 de janeiro, que a senhora citou aí, né, e que continua tendo desdobramentos na justiça? Primeiro de tudo é que nós precisamos cada vez mais reafirmar que a democracia é um valor. Não é atribuição de uma única pessoa, de um único tribunal defendê-la. Segundo, é fundamental numa democracia conhecer um documento que deveria estar em todas as escolas desde o início, das classes iniciais, dos períodos iniciais de estudo, que é a Constituição. A Constituição tem uma série de instrumentos que permite a defesa da democracia. Então, nós precisamos conhecer. As instituições judiciais, o Ministério Público, as organizações em geral, precisam conhecer e aplicar. A democracia brasileira tem como ser defendida, mas precisa, como eu disse, desse compromisso coletivo. Não pode ser papel de uma única pessoa, não é mesmo? Então, acho que a lição é essa. Nós precisamos continuar vigilantes. As coisas não acontecem por acaso e, se o povo não toma o seu destino em suas mãos, fica muito difícil vislumbrar um avanço, mudanças, melhorias para a vida desse mesmo povo. Então, acho que a lição é essa. Vigilância, participação, observação, aplicação da lei contra aqueles que a transgredirem, é isso. Regras claras no texto constitucional e aplicação efetiva delas. E, claro, por último, Marco Antônio, eu sempre digo que um remédio duradouro, barato, é a educação das pessoas. Nós precisamos também investir mais na formação das pessoas, para que as pessoas compreendam o modelo em que vivemos e como é que ele funciona, por que ele é nesse formato e como defender esse modelo, não é? Criticá-lo não significa destruí-lo. Criticá-lo sem respeito à verdade, sim, é um descompromisso com o modelo democrático, mesmo que pareça se tratar de pessoas democráticas, aparentemente democráticas. Né? Dentro dessa lógica de futuro, né, um debate que permeia a Justiça e o Congresso é o da regulamentação das mídias digitais e dos limites que isso traz à liberdade de expressão. A pauta permanece, no momento, em compasso ali de espera na Câmara dos Deputados.
É um tema que o país precisa enfrentar, ministra? Com certeza. O país e o mundo. Nós temos alguns exemplos interessantes que pode servir como referência, o modelo europeu, o modelo alemão em particular, destacando que, primeiro, é fundamental regular as chamadas megamídias, as grandes plataformas. Mundialmente, nós conhecemos as chamadas Big Five Techs, as 5 maiores. É importante regular sob todos os aspectos. Por exemplo, o trabalho jornalístico utilizado pelas plataformas, não remunerado, por exemplo. Nós precisamos tratar do controle da desinformação no ambiente das plataformas digitais. Nós precisamos tratar de espaços para grupos minorizados, para que possam defender suas bandeiras. A violência política contra mulheres. As plataformas, e é por elas que esses conteúdos circulam, elas têm que se comprometer com o combate a esse tipo de crime. É o crime organizado nas redes. As milícias digitais, enfim. Há muito dever de casa para as plataformas e elas precisam se comprometer de verdade com a democracia. Não basta falar, né? Nós precisamos ter regras claras e que elas sejam aplicadas. Há uma resistência das plataformas digitais, né? Com a regulação. Além dessa questão, né, vamos falar também de desafios gerais do Judiciário. O CNJ divulgou esse ano, ministra, uma pesquisa sobre a avaliação do poder com cidadãos e operadores do direito, para subsidiar aí uma estratégia nacional até 2026. No seu entendimento, né, tendo estado agora, né, dos dois lados do balcão, quais aperfeiçoamentos devem ser buscados no acesso ao sistema de justiça, no acompanhamento processual e na própria efetividade dos serviços hoje prestados? Bom, mais do que nunca é fundamental ampliar o acesso ao judiciário. Não significa tão somente ter prédios com bons acessos físicos. Eu estou falando de garantir o direito fundamental de ação. As pessoas têm que ter facilidades para movimentar as ações judiciais para proteger os seus direitos. Tem uma questão de comunicação aí também, porque é um poder muito técnico, né? Sim. O cidadão comum dificilmente se acostuma a entender mesmo o próprio funcionamento em si da justiça. Então, primeira coisa, quando nós falamos de acesso, não é só prédio que tenha acessos físicos facilitados. Nós precisamos também entender que é preciso trazer a linguagem do direito, muitas vezes criptografada, muitas vezes confusa, a um patamar mais simples. Não é simplório, mas é se comprometer com o interlocutor, o cidadão e a cidadã do outro lado, que não necessariamente tem uma formação acadêmica. Aliás, nós sabemos que no Brasil o tema educação ainda merece muito investimento. Mas esse é um compromisso que eu acho que o judiciário deve fazer, alargar seus canais de comunicação com o seu interlocutor, com o cidadão e a cidadã. Essa é uma boa medida. Deslocar o judiciário, como a gente observa. Há projetos, vez por outras, que se comprometem com os mutirões. Deslocar o judiciário para se aproximar da cidadania. Eu penso que esse é um grande passo. Aprofundar iniciativas já em andamento, então, talvez. Por exemplo, né? Por exemplo, os mutirões da cidadania para julgar aquelas demandas há algum tempo represadas, facilitar o acesso, em vez de esperar a pessoa ir até o judiciário, criar condições do judiciário ir até as pessoas e as regiões mais despossuídas, enfim, fazer com que o judiciário também compreenda essa realidade. Você mencionou, né, o outro lado do balcão. É importante que o judiciário vá até onde o povo está, compreenda de perto essa realidade. Eu sei mesmo, Marco Antônio, eu não poderia ignorar essa realidade, que nós ainda temos poucos juízes e juízas para a realidade brasileira. O Brasil é um continente. Então eu penso que é investir na ampliação do número, é investir em boas condições de trabalho, mas principalmente trabalhar essa educação do magistrado para a atenção ao povo. Compreender que o judiciário funciona porque o povo investe seu dinheiro, né? A senhora toca, né, na ampliação do número de juízes e é o gancho para a gente tratar de um último assunto. O Supremo deve concluir essa semana o julgamento sobre a constitucionalidade, né, da implantação do chamado juiz de garantias e fixar prazo para que os tribunais adotem o modelo. Qual sua visão sobre o tema, né, que despertou aí algumas visões dissonantes no meio jurídico?
Bom, nós sabemos que esse assunto há algum tempo ganha o interesse nacional, agora destacadamente com a decisão do Supremo, que, se não me falha a memória, já fez maioria Já. para afirmar o juiz de garantias. Agora, a importância desse modelo é facilitar principalmente a proteção dos direitos fundamentais. O juiz de garantias vai poder acompanhar muito de perto as prisões variadas para verificar condições, porque não significa que a pessoa presa não seja uma cidadã ou cidadão de direitos. Os direitos que a Constituição diz que os presos e as presas têm que ser observados. É preciso ver em que condições essa prisão se deu, quais são os lugares para onde essas pessoas vão. É fundamental investir nos julgamentos para que se diminua a massa de encarcerados temporários. Nós temos um crescendo de encarceramento de mulheres negras. Então, qual a importância do juiz de garantias? É observar esse cenário, é atuar para que a Constituição e a legislação se apliquem. Claro que vai ser necessário conseguir recursos para, por exemplo, ter mais de um juiz, mais de uma juíza naquelas comarcas que têm vara única, que é um número considerável aqui em Minas Gerais, com esse número gigantesco de municípios. Então, vai precisar investir. Mas eu digo sempre que bom que o dinheiro do povo sirva para investir nessas ações que interessam ao próprio povo. Então, separar o juiz de garantias, aquele inicial que acolhe, que confere, que verifica as condições do custodiado, do preso, separar este daquele que julga, separar o que toma contato com a prova, daquele que toma contato com o preso e a situação inicialmente, é muito importante. Eu acho que a lei brasileira vem numa proposta evolutiva muito interessante. Então, agora são os esforços para arrumar recursos. Ministra, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Desejo sucesso à senhora nos desafios à frente da Justiça Eleitoral e que a gente tenha outras oportunidades de conversar, né, sobre o Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigada, eu fico à disposição e eu espero, com o meu papel de ministra substituta, contribuir um pouco para essa aproximação do judiciário com a realidade. Portanto, estamos à disposição, compareçam, vão lá ao nosso gabinete, portas abertas, à disposição mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Eu conversei com a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, que fez história neste mês ao se tornar a primeira mulher negra a integrar a corte. Falamos sobre a importância de maior diversidade nos tribunais e nos espaços de poder, e também dos desafios do judiciário na proteção da democracia e na prestação de serviços à sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.